Bom, boa tarde a todos. Bom, gente, sejam bem-vindos aqui à minha apresentação aqui no Colóquio de Psicologia Escolar. Quero dizer da minha satisfação de poder apresentar esse trabalho, né, assim, transcender os muros aqui da UFAP, da universidade que eu trabalho. E, assim, espero que vocês gostem, que vocês se identifiquem, que vocês critiquem, que vocês me deem retorno, tá? Meu e-mail vai estar à disposição. É psicologia@ufap.edu.br, mas no trabalho vai estar lá também. Bom, gente, por conta do horário, vou iniciando, tá? Vamos lá. Professor, gostaria só de aproveitar esse ensejo aqui também, em nome do Laboratório de Psicologia, dar as boas-vindas ao 13º Colóquio de Psicologia Escolar e 4º Colóquio Internacional de Psicologia Escolar. E aí, a senhora vai coordenar a mesa, né? E estamos à disposição, eu e o Vitor, caso precise de alguma coisa, pode chamar a gente aqui, tá bom? Nós vamos Joia. colocar o e-mail no chat para você enviar a gravação depois, que aí nós vamos Ótimo, colocar no YouTube. ótimo. Obrigada e boa apresentação. Joia. Então, é isso. As pessoas que puderem entrando, colocar os nomes, a instituição que está representando, acho que vai ser legal para poder ver depois e também fazer essa troca, né? E vamos seguir. Vamos lá, vou colocar aqui a tela. Vocês estão vendo aí o slide? Tá entrando? Sim. Sim, Estão vendo a tela toda? tela toda. Ok. Bom, gente, antes de iniciar o trabalho, deixa eu me apresentar. Meu nome é Diego Guedes, eu sou psicólogo, eu trabalho no setor da assistência estudantil da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, universidade que é situada aqui na cidade de Garanhuns, interior do estado. Sou mestre em gestão pública e esse aqui é um trabalho, é um recorte do meu trabalho de dissertação, em que o tema foi atendimento psicológico no ensino superior, um estudo sobre o perfil psicossocial dos estudantes na Universidade Federal do Agreste de Pernambuco. Então, assim, esse trabalho, ele começa a iniciar desde quando eu iniciei no IF, em 2016. Trabalhei 2 anos no IF Alagoas, em 2 campos, Piranhas e Arapiraca, e posteriormente eu fui transferido para a minha cidade natal, Garanhuns, nessa universidade. E sempre me veio a ideia de fazer um trabalho que contemplasse esse perfil do estudante que procura atendimento comigo. E aí a gente conseguiu concretizar essa realidade através desse trabalho. Para início de conversa, eu queria trazer um pouquinho de onde eu estou situado, né? O meu lugar, que é a UFAP. Então, assim, decorrente da expansão do Sistema Federal de Ensino lá em 2005, foi criada a Unidade Acadêmica de Garanhuns, que era vinculada à Universidade Federal Rural de Pernambuco. E ela foi a primeira extensão universitária instalada no Brasil. Então, ali começou, digamos assim, a universidade saiu das capitais e começou a se instalar no interior dos estados. Aqui começou com 4 cursos, com medicina veterinária, zootecnia, agronomia e normal superior. E aí, depois, posteriormente, se transformou em pedagogia. Em 2019, o acréscimo de mais 3 cursos, ciência da computação, engenharia de alimentos e letras. Também houveram programas de pós-graduação a nível de mestrado na área de agrárias. Em 2016, a unidade acadêmica, o AG, foi convidada a discutir uma possibilidade de emancipação para uma nova universidade, através de um plebiscito. E aí o resultado foi que a maioria votou a favor, né? E foi criado um projeto para ser submetido ao MEC, e aí esse projeto tramitou na Rural, né? Que era a atual nossa tutora, e em 2018 foi criado o projeto de lei de criação da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco. A UFAP adquiriu todo o aparelhamento físico de pessoal também da antiga AG, e foi feita uma colaboração técnica para que a UFAP fosse, que a Rural, melhor dizendo, fosse a tutora da UFAP. E aí em cima tem a nossa instituição hoje, a condição física. Em 2019, houve a nomeação do reitor pro tempore, o professor Airon, que é o nosso atual, né, reitor. E hoje, atualmente, a gente tem os 7 cursos de graduação já mencionados, surgiram mais 2 cursos de pós-graduação, e em 2019, é que aqui não estou conseguindo ver, mas teve a participação, tinha em nossa universidade quase 2.000 estudantes,
entre os técnicos administrativos 85 e de docentes 185. Bom, agora a gente vai iniciar o nosso trabalho. Por favor, os monitores podem me informar o tempo com 10, 20, 25, por favor, ok? Bom, com Ok. relação ao tema, o que é que acontece? Desde os anos 2000, ocorreram mudanças significativas no ensino superior. Então, a gente começou a perceber uma mudança nesse perfil do estudante dentro da universidade, passando de um perfil, muitas vezes, visto um perfil elitista, de classes dominantes, para um perfil mais diverso, de grupos que historicamente eram excluídos desse nível de ensino. E a gente pode citar quilombolas, indígenas, pessoas em vulnerabilidade social, pessoas com deficiência, entre outras. E aí tais mudanças ocorreram em função de diversos investimentos em políticas públicas, tanto da expansão e democratização do acesso, as ações afirmativas e as políticas de permanência. E aí o que acontece? Revendo a literatura, os estudos mostraram que as IFES, né, as Instituições Federais de Ensino Superior, aparentemente elas não foram aprimoradas, sensibilizadas para essas mudanças que ocorreram ao longo do tempo. E, por consequência, não sabendo acolher esse novo público estudantil que está emergindo na universidade. Acompanhando essas transformações, consta na literatura alguns aspectos que despertaram atenção. A vivência universitária tem sido apontada pelos discentes como geradora de sofrimento psíquico, e estudos indicam o aumento dos índices de adoecimento mental entre o público universitário. Gente, eu vou ter que... É alguém que está tentando entrar. Voltou o slide? Voltou, só aperta em ocultar. Ocultar? Só para tirar essa barrinha. Ah, ótimo, obrigado mesmo, ela estava incomodando. Então, assim, a literatura começou a mostrar que a vivência universitária tem sido apontada pelos estudantes como geradora de adoecimento. E também estudos mostraram o aumento dos índices de adoecimento entre o público universitário. Então, nesse cenário de novos desafios, na instituição em que eu trabalho, a gente observou o aumento da busca por atendimento psicológico. Outras inquietações, enquanto justificativa, foi esse aumento, né, em termos de número. Então, 2016, 140 atendimentos, 2017, 222, 2018, 218 e 350 em 2019. Então, se a gente vê 2016 a 2019, mais que dobrou o número de atendimentos. E dentre as pesquisas, a gente encontrou que entre os jovens, há um grupo em que os diagnósticos de transtornos mentais têm crescido de forma muito expressiva. Quais são? Os estudantes universitários. A título de problematização, a gente traz a pesquisa de Ossi, que diz que convivendo em uma universidade que acredita que lhe dará acesso ao novo universo social, afetado pelas inúmeras desestabilizações do mundo contemporâneo, e pressionado não só pelo custo financeiro, mas subjetivo de seus estudos, tão peso de entrar na universidade, o jovem estudante torna-se vulnerável a angústias. Já Azat Biasos diz que obter o conhecimento sobre a experiência do percurso universitário torna-se fundamental, possibilitando novos olhares sobre a forma de aprender e ensinar no seio universitário. Então, como é importante entender esse percurso do estudante para poder intervir na forma de aprender e na forma de ensinar na universidade. Ele também complementa que tais informações podem embasar propostas alinhadas a essas necessidades estudantis, ampliando o alcance e a eficiência dos serviços de apoio. E aí a gente inclui o serviço da psicologia, contribuindo com a superação de dificuldades e implicando também com a redução dos índices de evasão. Desse modo, dentro desse cenário, a gente entende que torna-se imprescindível uma pesquisa que pudesse identificar qual o perfil psicossocial dos estudantes atendido pelo psicólogo na assistência estudantil FAP. Então, aqui eu trouxe os objetivos, foi construir esse perfil do atendimento, através de quê? Estruturando os registros dos atendimentos psicológicos, entre março de 2016 e dezembro de 2019, caracterizando a partir dessa base um perfil desse discente e categorizar com base nas fichas dos atendimentos as queixas psicológicas apresentadas ao longo do tempo. Enquanto revisão teórica, a gente contemplou 4 capítulos, o primeiro dividido em 2 partes. Eu já citei uma dessas partes, foi só para mostrar a nossa instituição, a UFAP, e a outra parte é o cenário da educação superior pública federal nas últimas 2 décadas. Então, a gente traz esse aparato, desde lá do REUNE, do ProUni, de toda a política, desde a permanência ao SISU também, a implementação do SISU, todas as mudanças que ocorreram nessas 2 últimas décadas. No segundo capítulo, a gente traz as dificuldades vivenciadas pelo graduando durante a sua trajetória. Então, quais são as dificuldades que o estudante aponta dentro da universidade?
O terceiro, a gente traz um retrato dessa saúde mental entre os discentes da universidade. Então, a gente traz pesquisas em diversas universidades sobre esse retrato da saúde mental estudantil. E, por fim, esse quarto capítulo, a gente traz outras pesquisas semelhantes à nossa intenção. Qual é o perfil do estudante que busca atendimento em outras universidades? Então, de forma metodológica, nossa metodologia foi através de uma pesquisa documental, uma base descritiva, o nosso instrumento de coleta como foram os formulários de atendimentos, onde a gente contabilizou 362 estudantes atendidos e 930 atendimentos. E aí foi inseridas essas informações em planilhas, do tipo Excel, onde as linhas representavam os casos, e aí os nomes dos estudantes foram substituídos pelos números, no sentido de preservar o sigilo da identificação. E a gente fez a submissão do trabalho lá no Comitê de Ética e teve a aprovação. Já as colunas corresponderam às variáveis, ou seja, o tipo de informação que a gente queria, por sexo, por idade, por cota e por aí vai. Então, desse modo, foram constituídas 23 variáveis. Aqui eu não vou poder apresentar todas devido ao tempo. Então, foi feita a codificação e a tabulação dos dados, e aqui a gente coloca que, dentro dessa perspectiva, a representação foi feita de tabelas e gráficos. Resultados e discussões. Tem quanto tempo aí, monitores? Não, ainda tem muito tempo, professor. 5h22 ainda. Tem até às 6. Ótimo, vamos embora. Não, porque eu estou preocupado com o tempo de discussão. Bom, aqui é a variável ano de atendimento. Então, o que foi que a gente tentou descobrir? Quantos estudantes realizaram atendimentos durante cada ano? 16, 17, 18, 19. Então, o ano de 2019 foi o ano que teve o maior número de atendimentos, de estudantes atendidos, com 123. A média de atendimentos por ano foi de 90,5 estudantes atendidos ao ano. E aí a gente fez uma seguinte relação. O número de matriculados em 2019 na instituição era de 1.947. E o número de atendimentos realizados em 2019 foi de 123 estudantes. Então, essa taxa de estudantes que procuraram atendimento em 2019 foi de 6,3. A gente procurou comparar com a pesquisa da Progest, da UFRPE, e essa taxa chegou a 7%. E também outra pesquisa lá na Universidade do Estado de Mato Grosso do Sul chegou a 9,5% de porcentagem de estudantes que procuraram atendimento. Então, a taxa de atendimentos psicológicos encontrada em 2019 foi maior que os 3% dos estudantes que afirmaram já ter buscado atendimento na assistência estudantil junto às IFES. Essa pesquisa foi do Fonapras, que é a nível nacional. Então, a nossa média de taxa de estudantes que procuraram atendimento em 2019, foi a mais recente, chegou a 6,3. Então, mais do que o dobro do que essa pesquisa do Fonapras. E a gente vê aí no gráfico como houve esse aumento do quantitativo de alunos atendidos. Então, comparando-se a 2016, além de dobrar o número de atendimentos, conforme eu já mostrei anteriormente, mudou também o número de pessoas atendidas, né? Dobrou o número de atendimentos. Então, aqui a gente traz que não se pode mensurar fielmente o real quantitativo de graduantes que necessitam de suporte. Milen Arruda traz também que existe uma possível relação com o preconceito às doenças mentais, dificultando a maior busca por auxílio. E ainda alerta que provavelmente os estudantes que mais precisam de assistência são aqueles que menos procuram ajuda. Isso é o que a gente tem percebido. É pouco, em termos de porcentagem, o estudante que nos procura, mas mais ainda são o número de estudantes que precisam e que não procuram. Então, muito pode haver também com o preconceito do adoecimento mental. Com relação ao sexo, a gente percebe uma taxa de 69,3% para o sexo feminino e 30,7% para o sexo masculino. Então, referente à busca desse atendimento, foi apontado que a maior parte fora do sexo feminino. E aqui a gente encontrou outras pesquisas, como Milen Arruda, foi o dobro em relação ao masculino, na pesquisa de PIN foi o triplo em relação ao masculino também. E aqui a gente entende que esse comportamento de busca pelo sexo feminino em detrimento do masculino reflete os condicionamentos socioculturais impostos pelas dinâmicas de gênero, onde ainda persiste em nossa sociedade a tentativa de adequar características psíquicas a cada sexo. Gente, entrou mais gente. Infelizmente, eu vou ter que ficar abrindo, só um instante. Tá dando para acompanhar, gente? Tá sim. Então, vamos lá. Tá sim, tá tranquilo, professor. Ótimo. Então, assim, os autores ainda acrescentam que as mulheres devem externalizar suas emoções
e solicitar ajuda sempre que necessário, ao passo que os homens, ao contrário, devem desde cedo ocultar seus sentimentos e aflições psíquicas e cultivar a coragem heróica, a bravura e a resistência à manifestação emocional diante das adversidades que enfrentam no cotidiano. Então, veja o quanto a coisa está envolvida nessas dinâmicas de gênero, essa parte de que os homens devem ocultar os seus sentimentos. Então, o quanto isso tem a ver com esse tipo de comportamento de busca por assistência psíquica na universidade. Aqui, com relação ao público cotista, se o estudante que procura atendimento é da modalidade de ingresso cotista ou não. Então, a gente percebeu que 60,6% eram cotistas e 39,4% não eram. A gente faz bem em mencionar que a política de cotas aqui na universidade, ela começou em 2016 com o ingresso de estudantes de escola pública, baixa renda e de grupos étnicos. Somente em 2018 foi que houve a reserva de pessoas com deficiência. Então, também a gente identificou que a maior busca por atendimento pelo estudante pode ter ligação, estudante cotista, melhor dizendo, pode ter ligação com maiores dificuldades, tanto no processo de adaptação acadêmica, quanto nas condições de permanência na graduação. E aí, outras variáveis, a gente vai entender porque a gente está dizendo isso. Quanto ao tipo de cota, que aí já é um aprofundamento da modalidade de ingresso. Então, a gente encontrou que a maior incidência foi do tipo de cota L2. Nesse âmbito, o tipo de cota L2 também teve a maior incidência, com 32,4% entre os participantes da pesquisa do Fonapras, que foi a nível nacional. E o que é essa cota L2? Esse tipo de cota L2 são candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escola pública. Ou seja, é a tríade do público do Penais e a tríade do público que foi por muito tempo excluído das universidades e está fazendo parte dessa transformação. Ou seja, é aquele estudante descrito como aquele que pode ter maiores dificuldades durante sua trajetória universitária, bem como com o perfil prioritário a ser assistido pelo Penais, diante de todas as dificuldades que o estudante vem passando. Então, quanto ao número de atendimentos, foram 930 atendimentos, a média de atendimentos foram 2 por estudante, e houve uma concentração de 2 atendimentos. A gente também percebeu que as 3 maiores porcentagens por número de atendimentos foi 2 atendimentos, representando mais da metade, ou seja, 60%, fizeram 2 atendimentos. Em segundo lugar, ficou 3 atendimentos, com 3,8%, e 1 atendimento, com 8,8%. O que dá para a gente perceber no gráfico é que há uma redução expressiva na frequência do número de atendimentos por aluno, ali, chegando no primeiro, no segundo, pronto, começa a cair. Então, em outra pesquisa que a gente encontrou em um serviço escola, foi observado que muitos graduandos buscam suporte psíquico, e aí colocando à primeira vista, através de queixas pontuais, desejando somente desabafar, entre aspas, com o profissional. E acrescenta o seguinte: muitos deles, na realidade, explicitam que procuraram o serviço apenas para aliviar-se momentaneamente das angústias decorrentes de dificuldades circunstanciais e que não possuem interesse em dar início a um processo psicoterapêutico. Nestes casos, o serviço faz às vezes de um espaço de escuta e acolhimento do ponto emergencial que motiva a procura. Então, muitas vezes o estudante vai para aquela demanda, à primeira vista, queixas pontuais somente para desabafar. Talvez isso tenha relação com esse número de atendimentos por estudante. Também a gente detectou que o suporte psíquico, nessa pesquisa de PER, limitou-se a somente de 1 ou 2 atendimentos. Só que ele pondera que o seguinte, que a vivência da escuta psicológica lá na Unesp, na Universidade do Estado Paulista, mostrou que a predominância dessa forma de queixa disfarça conflito psíquico atrelados e mais significativos. Ou seja, muitas vezes o estudante entende que aquela demanda é só aquela, procura 1, 2, 3 atendimentos e pronto. Mas pode ter conflitos atrelados também. Tem quanto tempo? 5h30 agora. Hora. Mas tem quanto tempo assim que a gente iniciou, por favor? 20 minutos. A gente iniciou às 5h10, agora são 5h30, 20 minutos. Ok. Pronto. Então, assim, quanto ao mês do primeiro de atendimento por estudante? Então, existe um crescimento nos primeiros meses do ano, atingindo um pico na metade do ano, como a gente percebe aqui no gráfico, e aí o mês de maio é o mês com o maior número de procura, ao longo desses quatro anos, 16 a 19. Já no segundo, a gente percebe a oscilação, e lá em dezembro é o mês de menor procura. Mesmo a gente lá na universidade, sem aula, os estudantes, alguns ainda procuram atendimento.
Então, considerando o gráfico e fazendo relação ao calendário acadêmico de 2019, que aqui a gente fez questão de fazer esse comparativo, que 2019, diferente dos outros anos, foi o único ano que a gente não teve greve. Então, foi um ano completo. Então, dentro do calendário acadêmico, comparando com esses dados, a gente observou que, dentre as 3 maiores frequências entre os meses do semestre de 2019 para o primeiro semestre, maio, abril e junho, nessa ordem, 2 meses convergiram com o período de provas, maio e junho. Do mesmo modo, no segundo semestre, dentre as 3 maiores frequências, que foi outubro, agosto e novembro, 2 meses, quais sejam outubro e novembro, convergiram com os períodos de prova. Então, a gente pode considerar que existe uma tendência maior de procura pelo primeiro atendimento em 2019, durante os períodos de realização de prova, e em ambos os semestres. Então, a gente entende que essa procura coincidiu com o período de prova. Quanto à idade, a idade mais frequente foi de 20 anos, a média foi de 22 anos e 59 anos, que é uma média que difere em 2 anos com o perfil do Fonapras, com 24,43 anos. A idade por faixa etária, quando a gente separou por 16 e 17 anos, foi 4,5%, só que entre 18 e 22, se vocês perceberam, houve uma concentração de casos em até 58,1% de casos. Então, é nessa faixa etária que é o estudante que mais procura, entre 18 e 22 anos, ou seja, o adulto jovem. Com relação ainda à idade, a gente percebe outras pesquisas que encontraram dados similares. Lá na Universidade do Estado do Mato Grosso do Sul, 19 anos foi a idade mais incidente, também seguida de 20 anos, lá na Unesp foi dos 19 aos 22, então veja, muito próximo. Já quando a gente pesquisou em Pinho, que é uma pesquisa em 2016, as idades foram entre 21 e 25, nessa faixa etária, na UNOESC. Só que chama a atenção que, diferente das outras idades, das outras pesquisas e da nossa, essa pesquisa ela é de uma instituição privada e apresentou a elevação das idades. Então, veja o quanto tem de diferenciação entre instituição pública e instituição privada. Com relação à cidade onde mora, a gente percebeu que a cidade de Garanhuns, onde está situada a universidade, houve a maior procura de 77,8%, como a mais frequente. A porcentagem desses alunos que estudam na UFAP, mas que não moram em Garanhuns, chegou a 22,2%. E aí, esses dados são muito próximos à pesquisa do Fonapras, dentro das universidades do Brasil todo, onde 77,2% são discentes que moram na cidade e cursam a graduação, enquanto 22,8% deslocam-se todos os dias das suas cidades para estudar em outra. Só que acontece, 76,6% dos estudantes que realizaram atendimentos em uma instituição lá do Rio Grande do Sul, região sul, tiveram que mudar de cidade ou residência para cursar suas respectivas graduações. Lá no Ceará, 43,9% também afirmaram que tiveram que mudar de cidade para poder cursar. Então, o que é que a gente deduz? É possível que boa parte dos estudantes atendidos que residem em Garanhuns tiveram que mudar de suas respectivas cidades de residência de origem para estudar na UFAP. Então, o quanto essa questão da mobilidade, o quanto essa questão do distanciamento familiar pode estar implicando em busca por atendimento. Com relação à moradia universitária, 86,7% não moravam, 3,3% moravam. A gente tem que entender que um público de 2.000 estudantes, somente 40 estudantes da residência masculina e 40 da feminina. Então, isso também tem que ser considerado. Então, muito provavelmente ia ter maior parte não morar na residência. Aqui eu trouxe um perfil do estudante que mora na residência, só para a gente entender quem é esse estudante. São de maioria de pretos indígenas, sexo masculino, adentrou na universidade entre 2013 e 2016, advindo de escola pública e com renda per capita de até um salário mínimo e meio. Com relação ao período de busca, então, o estudante que mais procurou foi o estudante do primeiro período, com 95 estudantes. A média de estudantes por período foi de 3,76, então ali entre o terceiro e o quarto período. Houve essa concentração no primeiro período, seguido do segundo e do terceiro. Se a gente juntar os três, totaliza 57,8%. Então, percebe-se que mais da metade dos estudantes atendidos estavam nos períodos iniciais da graduação, quando buscaram atendimento. Então, veja o que está despertando esse dado para a gente poder trabalhar enquanto instituição. Com relação ao curso, são as 7 graduações, né? Agronomia, engenharia de alimentos, ciência da computação, letras, pedagogia, veterinária e zootecnia. O curso que mais houve incidência foi medicina veterinária, com 100 estudantes. Na sequência, veio agronomia, com 57,
e pedagogia foi 52, então, assim, números próximos entre os dois, né? Mas quando a gente percebe o curso de veterinária em relação ao próximo curso da área de agrárias, foi quase o dobro. Então, quando a gente compara veterinária 100 com agronomia 57, foi quase o dobro de procura. E mais ainda com zootecnia, foi o dobro literalmente, que ali veterinária foi 100 e zootecnia foi 50 estudantes. Então, engenharia de alimentos foi o curso que menos procurou da área de agrárias. Os demais cursos, pedagogia, letras e ciência da computação. Quando a gente vai aprofundar o tipo de curso que procura atendimento, o estudante, né, a gente percebe o seguinte, que veterinário, além de pertencer às ciências agrárias, o médico veterinário também pode ser caracterizado como profissional de saúde. E foi a partir disso que, nos outros estudos que a gente já vem estudando, dentro dos cursos, dos estudantes que procuravam atendimento, trazem que as maiores incidências de atendimento psicológico eram de integrantes de graduações voltadas à formação de profissional de saúde, ou seja, medicina, enfermagem e psicologia, respectivamente, entre esses autores aí, Pinho, Cerchiara e Pérez. Então, por fim, em relação ao curso de ciência da computação, que foi o curso que teve menor procura, tá ali, 4,14%, foi encontrado um dado semelhante, onde a referida graduação no estudo de Cerchiara, lá no Mato Grosso do Sul, obteve a menor procura de atendimento. Então, o que é que desperta mais nesse sentido? Por que o estudante de ciência da computação deixa de procurar assistência? É o perfil do curso? É o incentivo? Enfim, é um dado a ser mais aprofundado. O estudante que recebe bolsa, então a maior parte, 63,5% recebiam, enquanto 36% não recebiam. Gente, eu vou passando por conta do horário, tá? Com relação às queixas, pronto, a gente está chegando ao fim. Com relação às queixas psicológicas, tivemos um trabalho de agrupamentos, certo? Primeiramente, foram 44 agrupamentos em que a gente pôde transformar em 7 tipos de queixas, certo? E dentro dessas 7 queixas, a queixa que mais houve maior incidência foi a queixa relacionada à vivência universitária, com 30,4%. Também seguida com queixas relacionadas a familiares, com 24,9%, e queixas relacionadas à saúde mental do estudante, com 24,4%. Se a gente somar essas três, dá um total de 79,7%, proporcional da variável. Então, assim, veja o quanto a vivência, as queixas relacionadas a familiares, que é a família, por assim dizer, e queixas relacionadas à saúde mental, a sintomatologia que o estudante está trazendo. Então, as demais seguiu das dificuldades socioeconômicas, dificuldades com as dinâmicas de gênero e relacionada à saúde física e, por fim, essa última categoria que a gente chamou de feedback ou curiosidade. Então, eu vou só sintetizar essas 3 maiores para a gente poder levar a discussão. Quanto às queixas relacionadas à vivência universitária, que foi a de maior frequência, nos estudos a gente encontrou que lá na Unesp os estudantes apresentavam dificuldade em conviver com o distanciamento familiar. Lá em Porto, que foi na Universidade do Amazonas, ela menciona conflito nas relações entre professor e aluno e também conflitos entre alunos, dificuldade de adaptação advindo da mudança de cidade, início dos estágios ou término do curso, apresentação de seminário, entre outros. Lá no FONAPRACE, a gente encontrou o perfil do estudante que teve maiores dificuldades quanto à adaptação a novas situações, que a gente pode entender um pouco como o tipo de adaptação, a cidade, a moradia, a distância da família, entre outras. Quem é esse perfil? Cotista, recebe bolsa estudantil, pertence às ciências agrárias, faz parte de uma faixa etária de 18 e 24 e é de baixa renda, entre outros. Então, são características que a gente encontrou no nosso estudo. Queixas relacionadas a familiares. Estou chegando, está terminando. Obrigado. A gente trouxe aos impactos do adoecimento mental na dinâmica familiar. Então, enquanto o estudante com adoecimento, enquanto isso impacta na estrutura familiar, no cuidado com esse estudante, como também um componente da família impacta no estudante, enquanto os cuidados em saúde mental, interferindo nas relações entre familiares e ocasionando sofrimento aos demais membros da família. Por outro lado, as relações familiares também exercem forte influência no rendimento da maior parte dos discentes participantes lá no estudo FONAPRACE. Então, também a família ela é uma válvula de propulsora de fortalecimento para o rendimento acadêmico do estudante. Porto também menciona lá no Amazonas também conflitos familiares e luto por membro familiar. E agora, ainda mais na pandemia, o quanto isso se agravou. Por fim, com relação às queixas relacionadas à saúde mental do estudante,
a gente encontrou no estudo de IOS que 40,45% dos participantes disseram sofrer de ansiedade e 38% disseram problemas relacionados ao sono. Lá na Universidade do Estado do Mato Grosso do Sul, observaram-se demandas de esquecimento, problemas com sono, timidez, desânimo, problemas de relacionamento interpessoal, comporto, também observou-se ansiedade, uso abusivo de drogas, pânico, entre outras. Por fim, Dallagnol observou, entre os sintomas percebidos que buscaram atendimento psicológico, ansiedade e tristeza, com maior incidência, seguido de medo. E aqui, gente, com relação às queixas, tendo em vista essas queixas relacionadas à vivência universitária, que Oliveira traz lá no Ceará, foi uma pesquisa que foi feita no Ceará, que 58,9% dos participantes dessa pesquisa concordaram totalmente que a vivência universitária gera adoecimento mental, enquanto que 29,6% concordam parcialmente. Então, se a gente somar os dois, meio que dá mais que 80% aí. Os autores trazem ainda que 42,7% já desistiram de realizar trabalhos e avaliações em decorrência do nervosismo ou ansiedade. E esses resultados ratificam que o espaço universitário se configura como agente de um sofrimento psíquico, onde o suicídio entre os graduantes pode ter algum tipo de ligação com a dinâmica universitária. Aqui eu trouxe só para sintetizar, aqui são as categorias, certo? Do lado esquerdo, as 7 categorias, aqui a descrição de cada uma delas, e aqui os agrupamentos que a gente teve que fazer para chegar nas categorias, tá? Aqui, por fim, o perfil que a gente encontrou do sexo feminino, o perfil do estudante que procura atendimento psicológico na assistência da UFAP é do sexo feminino, cotista, do tipo de cota L2, realiza 2 atendimentos, sendo o mês de maio, tanto o mês de maior busca quanto maior incidência de atendimento, tem idade de 20 anos, com faixa etária entre 18 e 22, é natural de Garanhuns, natural de Pernambuco e com residência em Garanhuns, não mora na residência universitária, é do primeiro período de medicina veterinária, é bolsista da assistência estudantil por meio do PAD na modalidade auxílio transporte, busca o atendimento através de demanda espontânea, não possui histórico de acompanhamento de saúde mental, mas entre os que possuíam, teve acompanhamento somente psiquiátrico e as queixas psicológicas apresentadas foram relacionadas à vivência universitária. E as considerações finais. Então, assim, diante do aumento do número de atendimentos entre 16 e 19, houve a necessidade de revelar, por meio do presente estudo, quem é o estudante que busca suporte na universidade. Foi possível perceber, com base nessa caracterização e relações com a bibliografia, que o perfil do discente que busca atendimento converge com o perfil do estudante atendido na UFAP. Dessa forma, este estudo serve de alerta sobre a necessidade da gestão universitária refletir sobre a caracterização do discente que busca assistência psicológica na instituição, bem como enquanto instrumento de trabalho para futuras ações nas IFES. Aqui eu deixo minha frase final, que é uma frase que me impactou bastante, para finalizar esse trabalho, é a seguinte: as dificuldades não podem ser negadas, e os desafios também. Aprendemos também que é preciso um olhar mais sistêmico sobre a vida universitária e seus dramas. Resta-nos agora o peso da responsabilidade que vem com o conhecimento adquirido. Assumi-lo ou não é uma questão de compromisso ético, cada um refletir e decidir. Meu muito obrigado, tá, gente? Muito obrigado mesmo. Parabéns, que trabalho incrível. Fiquei imaginando se tivesse esse suporte aqui na faculdade, ou se tem um que eu procurei também, e é realmente incrível, né, ver os dados. É muita matemática, é muito porcentagem, é muito número, o número de alunos. Então, que trabalho incrível. Obrigado, Vitor. Professor, eu queria parabenizar também. Nossa, quando você foi colocando tanto de variável que foi surgindo, a gente nem imagina o quão complexo é não só o sujeito que está sendo investigado, mas também o trabalho do psicólogo que tem que atender a toda essa demanda que o público exige, né? Eu achei um trabalho extremamente complexo, não sei o trabalho que te deu para realizar, mas parece que foi bem difícil. A minha pergunta era com relação a como os alunos chegam aos psicólogos, como eles são convidados a participar, ou eles têm que buscar esse atendimento, ou uma indicação de um professor, não sei, e se é bem divulgado também esse trabalho psicólogo, por exemplo, na Universidade de Brasília,
eu sinto que, não sei, não percebia que era tão divulgado que tem um psicólogo disponível a atender os alunos. Quando eu era, agora já não estou mais na graduação, né? Mas na graduação, por exemplo, talvez eu pudesse ter precisado, mas eu não sabia nem que existia. Não sei se foi uma falta de conhecimento meu de ir atrás ou uma falta de divulgação. Não sei o que ocorreu, se você tem algum dado sobre isso. E no mais é isso. A outra pergunta era com relação também a essa categorização. Você fez toda sozinho ou foi com a ajuda dos próprios psicólogos também? E depois tem alguém que levantou a mão, professor. Obrigada. Certo. Aline, segura a pergunta aí, tá? Eu vou tentar responder a Marina. Vamos lá, Marina. Primeiro, como o estudante chega, né? Você percebeu, porque eu não coloquei essa variável porque não ia dar tempo, mas mais de 80% é por demanda espontânea. Então, o estudante vai à procura do atendimento. Então, nesse dado, a gente percebe que dentro dessa porcentagem, o estudante tinha conhecimento do atendimento para ter procurado, lógico. Mas, assim, em termos de divulgação, a universidade, geralmente, na aula magna, ela coloca os programas de assistência estudantil e, dentre os programas, existem os serviços. Dentre os serviços, existe o serviço de atenção psicológica, que é o que a gente presta. Então, isso aí também é um questionamento que eu também fico para mim. Dentro daquela porcentagem, lembra de 6% e tal, é uma porcentagem muito pequena com relação ao número de estudantes da universidade. Por mais que a gente tem muito atendimento para pouco estudante, entende? Só que assim, é aquela reflexão, os estudantes que mais precisam nem chegam a procurar. Você mesmo está dizendo, ó, talvez eu precisasse, talvez eu não tinha ou não, se eu tivesse conhecimento, eu procuraria ou não? É outra pergunta que você teria que fazer. Mas a gente percebe isso. Isso é uma pergunta. E a outra questão, você perguntou, sim, como foi construído? Olha, eu levei muita sorte, que eu tive um orientador muito bom, que me ajudou bastante na condensação desses dados e tudo mais. Então, foi muito bacana ter essa troca, entendeu? Ele trabalha muito com política de cotas dentro da universidade, então isso me ajudou bastante. Então, foi uma ajuda mais do orientador. Não sei se eu respondi. Ficou mais alguma? Não sei se foi 2 ou 3 perguntas. Era com relação à categorização mesmo, porque é bem difícil essa parte da categorização e como leva em consideração também os aspectos psicológicos, eu pensei que talvez tivesse que ter também essa ajuda dos psicólogos, mas... Então, pronto. Minha ideia inicial era colocar aqueles agrupamentos, aquela do lado direito, que tem um monte, tem 44. Só que meio que ele me questionou, olha, Diego, talvez o dado não vá dizer nada. Então, assim, talvez a gente colocando em categorias para esse primeiro momento seria o ideal, mas nada impede de você aprofundar lá na frente. E a minha ideia é aprofundar num doutorado, digamos assim. Aline, pode perguntar. Eu queria primeiro parabenizar, achei muito interessante o seu trabalho, a riqueza dos dados. Obrigado. Eu imagino que, como está vinculado, né, com o teu doutorado e tal, isso deve virar artigo, mas eu queria enfatizar a importância de virar artigo, não só pelos dados em si, pela riqueza, mas eu acho que tem até uma importância política, sabe? De demarcar o alcance da nossa atuação. Eu sempre falo, assim, quando eu comecei a atuar numa universidade aqui de Belém, universidade privada, logo que eu comecei a carreira mesmo, e eu comecei a gerar relatórios das coisas que a gente fazia, a própria reitoria se assustava com o volume de coisa que a gente fazia. E aí eu fui conseguindo que aumentasse o número de psicólogos contratados, que ampliasse o setor, porque às vezes o nosso trabalho não é tão visível quanto a gente gostaria para a comunidade inteira. Então, eu acho que produzir esse tipo de dado, socializar esse tipo de dado, ele é importante para dar visibilidade mesmo para o alcance da nossa atuação, né? Mas, além desses meus parabéns que eu queria te dar, né, eu fiquei refletindo, e aí eu não sei se tu gostaria de comentar, é mais puxando uma reflexão do que uma dúvida, né? Que apareceu nos teus dados a questão da família, muito ligada ao aluno que vem de fora, né? E está lá, e está longe de casa, enfim. E na literatura eu já tinha encontrado isso também, artigos que mencionam isso. E aí eu ia compartilhar que a nossa experiência com o projeto aqui em Belém é que, na verdade, a família comparece muito mais quando eles estão na família. Tipo, os conflitos familiares, as barreiras dentro de casa, principalmente alunos que são, tipo, da comunidade LGBT ou grupos que são mais vulneráveis socialmente.
Então, é interessante porque, no nosso contexto, a temática da família aparece muitas vezes como um espaço até de violência. E aí eu acho interessante porque na literatura e nos teus dados também apareceu muito como aquele suporte que está distante, né? E, na verdade, eu, pelo menos, enxergo que não é uma contradição, eu acho que é um paradoxo, né? Ao mesmo tempo que ela é a fonte de referência, de suporte, de afeto, muitas vezes ela também é a fonte da violência, da opressão, enfim, né? E aí eu fiquei pensando o quanto na psicologia escolar, no ensino superior, a gente não discute tanto isso da família, como se a família fosse uma temática mais centralizada quando a gente está falando de educação infantil. E, na verdade, ela não perde essa centralidade só porque a gente cresce. Nosso aluno é adulto, mas a família continua relevante, né? Exatamente. Eu fiquei pensando nisso, vendo teus dados e Perfeito. quis trazer à tona para tu comentares. Que massa. Gente, só para não esquecer, eu me lembrei que é o seguinte, eu tive que cortar, infelizmente, para trazer os dados, as minhas sugestões a partir desses dados. Então, assim, quem puder ter acesso, vai estar lá no meu trabalho. Posso até colocar o link aqui depois. Eu coloquei, foram inúmeras ideias que surgiram no final desse trabalho, surgiu muitas ideias para a universidade, né? E assim, voltando a esse tema aí que a Aline falou com relação à família, realmente, então veja que a família, os estudantes sentem a falta de estar saindo da cidade, mas do vínculo familiar, dos amigos, daqueles amigos do ensino médio, de repente chega na universidade, começa tudo do zero, todo mundo adulto, ou jovem adulto, digamos assim, tendo que lidar com as finanças, longe da família, uma cidade nova, muitas vezes o curso que não era o que queria, era a nota que dava, então assim, tudo isso também tem que ser refletido, né? Essa questão do âmbito da família, eu percebo também que é dos pontos também. Veja, dentre as queixas, tinha a vivência, tem a saúde mental, que a gente entende como uma questão sintomatológica que o estudante apresenta, mas tinha a questão da família. Quando a gente faz essa categoria da família, é o quê? São problemas familiares no sentido de discussões, enfim, não no sentido de, digamos assim, eu entendi seu sentido de violência, mas no sentido de discussões mesmo, do dia a dia. Não sei se chegaria a um sentido de repressão, digamos assim, para grupos vulneráveis, mas eu criei outra categoria para violência, dinâmicas de violência. Então, lá tem especificando os tipos de violência que o estudante pode estar sendo sujeito. Mas com relação à questão da família, eu acho importante. Eu senti isso que você está falando, que eu vim do IF, como eu falei, e vim para a universidade. Então, no IF, eu trabalhava com o ensino médio e vim para o superior. Então, lá a gente tinha a família do lado. A gente participava do conselho de classe, a gente tinha a família ali perto. Na universidade, não. É cada um por si, Deus por todos. Então, é muito diferente, muito complexo. Acredito que a gente compartilhou, né, Aline, a ideia. Que bom. Eu queria escutar mais gente aí. Vamos lá, Isalber, Sara também, que está aí, Vitor. Por favor. Enquanto o pessoal se manifesta aí, a pessoa, nossa, eu achei muito interessante essa fala da Aline, né, também, que ela trouxe, né? Porque às vezes a gente está tão preocupado com as crianças, com os jovens, e aí quando eles entram nessa fase, como você colocou, início da fase adulta ainda, que tem que assumir um monte de responsabilidade, que às vezes eles nem estão preparados, muitas vezes eles entram na universidade com 16 anos, não sabem nem o que quer na vida, E aí é o momento em que talvez eles mais precisassem, e aí é quando a família às vezes acha que não, agora você já é um adulto, se vira. Eu acho que deve, assim, é lógico que a gente já passou por essa fase também, porque eu não estou lembrando também como foi, mas é um conflito, né? Muito grande para todo mundo. Isso. Imagino como que é para eles mesmo, né? Como E tem sido assim, para dentro eles. dessa categoria de queixas familiares, a gente entende a questão do conflito familiar, de discussões e tudo mais, a questão de adoecimento com pessoa da família, então um pai, uma mãe, um avô, às vezes tratamento de câncer, enfim, aquilo ali está afetando o estudante, tá? A relação familiar está afetando ali também a busca por atendimento e, por tabela, também até o próprio rendimento, muitas vezes. Também Fiquei outra que a gente pensando nisso também, mesmo. a própria perda Se você familiar tivesse também. Se você tivesse feito essa pesquisa um ano depois, talvez agora em 2020, né, com a pandemia, talvez já tivesse dados completamente diferentes do que você colheu, né? Então, eu estou criando mais dados, né? Assim, tenho tabela, só que assim,
Isso foi, já teve a pandemia, né? Aí agora a gente tem que trabalhar em cima do que vem agora. Sauber, Diogo, eu fiquei Diego, Diego, desculpa, fiquei muito entusiasmada com a sua proposta, o seu projeto, muito interessante, riquíssimo, e eu gostaria só de estar dividindo também o sofrimento e o adoecimento dos nossos acadêmicos quando eles estão fora de casa, com sentimento de culpa, de estar gestando despesa para a família, porque esse momento dói muito. Quando você falou do adoecimento, eu lembrei muito bem que nós estamos passando por esse momento com alguns acadêmicos que estão distantes, e eles dizem, professora, eles têm que me manter aqui, como que eu posso sobreviver? E eu estou tirando do alimento deles, então eu tenho que oferecer o meu melhor. E esses dados que você traz, ele realmente consubstanciou por demais a presença e a necessidade da atuação do psicólogo na universidade, na escola. Obrigada, parabéns. Poxa, Sauber, deixa eu complementar. Realmente, esse sentimento de culpa, assim, eu sou um peso para minha família, eu estou aqui, eu estou sendo mantido pela minha família, isso causou angústia demais no estudante. Verdade. Aqui. E veja assim, o quanto que a universidade, com as políticas, com os programas de permanência, eu até falei em outra mesa, que os programas hoje, os estudantes em período de pandemia, até antes, eu vou colocar aqui até antes, eles estão sendo utilizados não é para manutenção do estudante, é para manutenção da família. Isso mesmo, tem que trazer. Para manutenção da família. Tinha estudante aqui da residência, com bolsa a maior bolsa, né, R$ 500, e que essa bolsa era para a família. A família não tinha renda. Uma família com 6, 7 pessoas, a bolsa é a bolsa da família. Então, veja a gravidade. E que estudante é esse que está na universidade? Assim, a dificuldade que ele tem para estudar. E quantas vezes, Diego, nós, enquanto professores, estamos adiantando ou ajudando acadêmicos, assim, que às vezes ele não tinha dinheiro para xerox. Hoje está ok, está virtual, mas quantas vezes o aluno precisava, os coleguinhas fazerem uma vaquinha conferindo moeda para tirar xerox? Quantas vezes? E às vezes nós deixamos alimentação, quando ainda ele não consegue alimentar, até chegar esse valor da alimentação, muitas vezes professores adotavam 1, 2, 3, assim, para um PF. Isso. Incrível, isso acontece por demais, ainda mais nós que trabalhamos aqui próximo à zona do o espaço da tribo Guajajaras, acontece muito, e mesmo os alunos da cidade morando na periferia, e é uma realidade que dói bastante. E nós, enquanto professores, nos sensibilizamos. Isso é quando nós sabemos. E quando quantos nós não sabemos? Quando não sabem, exato. Não tem como. Aqui, dados do serviço social que trabalham comigo, desses quase 2.000 estudantes, a gente atende de bolsas em torno de 800 bolsas. Isso a nível estudantil, tá? Estou excluindo PIBIC, PIBID, bolsas de pesquisa, estou falando a nível estudantil. Mas o perfil de estudantes, a demanda reprimida desses estudantes, é em torno de 1.800 a 1.900 estudantes que têm perfil para receber bolsa. Então, mesmo que a universidade está fazendo tudo que é possível, só atende metade, ou menos da metade, desses estudantes que precisam de bolsa. Então, veja a dificuldade que é para o estudante não só ingressar, mas também permanecer na universidade. Então, assim, os novos desafios surgiram, né, com esse ensino remoto. Muitos se adaptaram, muitos não se adaptaram. E assim, o que vem depois, né, o que vem agora para o ano. Aqui, no dia 10, eu vou estar levando esses dados para serem discutidos, foi uma proposta nossa, a gente teve o apoio da reitoria, para levar esses dados para o reitor, para as coordenações de curso, para os pró-reitores, para que isso seja compartilhado e a gente possa começar de um dado, que é nosso, para a gente começar a pensar estratégias para esse, digamos, possível retorno presencial para o ano que vem. Então, o quanto esse trabalho vai poder ajudar, esses estudantes que estão buscando atendimento, primeiro, segundo, terceiro período, essa busca tão maciça dos primeiros períodos, estão mostrando o quê? Que esse estudante está chegando e está sofrendo com a adaptação acadêmica. E o que é que a universidade pode fazer? Dentro daquela queixa de vivência universitária, que é uma parte do aprofundamento, Eita, Aline, pois obrigado, viu? Obrigado aí pela participação, viu? Um abraço.
a queixa que mais teve dificuldade, dentro da queixa de vivência universitária, a queixa que mais foi latente entre os agrupamentos, foi dificuldade com a aprendizagem. Só que dentro dessa dificuldade, a gente entende dificuldade para o estudante que vem de uma escola pública deficitária, de um ensino deficitário, então ali ele tem conhecimentos que requeriam para a universidade e não teve no ensino público. Muitas vezes o estudante que não tem um planejamento de estudo, digamos assim, entre aspas, tá? Não foi ensinado a estudar, entre aspas, eu estou usando entre aspas bem grande, não foi direcionado para entender como é a dinâmica da universidade, certo? Então, veja essas dificuldades. E, posteriormente, a segunda maior foi a escolha do curso. Então, o estudante está vivendo a universidade com dificuldade, mas muito em função também da escolha do curso. Aqui a gente tem um curso de zootecnia, são 40 alunos. Com os 15 primeiros dias, 20 desistem. Então, é aquela, como a gente falou ali, a pressão do ingressar na universidade. Não, eu tenho que entrar, eu tenho que dar uma satisfação para a família, entre aspas, né? Tenho que também me sentir bem, mas a que preço, né? Não é o que você quer, a nota que dá. Né? Então, assim, tudo isso, gente, a gente podia conversar a noite todinha aqui, que eu tenho o maior prazer. Mas agradeço demais aos que participaram. Só queria escutar a Sara, pelo menos a voz dela, que está aqui presente, assistindo, para a gente poder dar um encerramento. Olá, estão me ouvindo? Boa Sim. noite. Sim. Estou encantada com o trabalho que você realizou aí, essa análise que você Você é fez. de onde, Sara? Oi. Eu também trabalho na educação superior, né? Eu trabalho no núcleo de apoio, realizo também alguns atendimentos e fiz alguma análise. Quando você foi falando desse perfil, eu também analisei que 2019 aumentou, e de 2019 para cá, algumas queixas muito referentes nessa questão de saúde mental, de dificuldade de adaptação, e agora minha preocupação está sendo o retorno, porque para a gente aqui em Brasília, o nosso retorno para o presencial vai ser no próximo semestre. Então, agora já estou pensando em ações para esse retorno no presencial, essa transição, né, do remoto para o presencial, que é algo que já está gerando sofrimento em muitos graduandos aqui da instituição. Mas foi muito interessante te ouvir. Ficaria aqui, bem mais tempo, tá? Eu também. Assim, só tenho que agradecer, viu, gente, aí, viu, Sara, Vitor, Marina, Isalber também, a professora Aline também que participou. Poxa, muito bacana. Espero que os dados aí reflitam aí nas pesquisas de vocês, na visão de universidade que vocês têm, né? E aqui vamos caminhando. Sara, eu já venho discutindo aqui com a gestão também que, palestra com psicólogo não vai resolver. Uhum. Palestra somente com psicólogo não vai resolver. É meio que a gente é o resolvedor de problema, né? Mesmo que a saúde mental não tem vinculação com o social, não tem vinculação com o ensino. Eu estava em outra mesa agora à tarde dizendo a importância da gente aproximar o ensino com a assistência estudantil, com a política, porque o estudante que está ali na pesquisa tem a participação, a permanência das políticas da assistência estudantil ali por trás. A taxa de sucesso aqui na universidade é maior para os estudantes que recebem bolsa do que o estudante que não recebe. Então, veja a importância disso tudo. Sim. Os dados estão aí mostrando, mas ainda é um desafio a ser superado. Sim. O desafio não é só ingressar, né? O desafio é a permanência desse estudante, Sim. A fidelização dele para que ele conclua o curso. Sim. E nós, enquanto psicólogos, temos que investir muito nisso, nessa fidelização, esse acompanhamento. Muito bacana. Obrigado, Sara. Eu estava em outra mesa agora à tarde com o pessoal da UFAL e eles com um trabalho com o ensino médio, assim, para justamente diminuir essa dificuldade com a escolha do curso do estudante. Para começar a estimular esse estudante a escolher o curso que ele quer e não o estudante com a escolha, com a nota que dá, entende? Porque, às vezes, ele tem a melhor das intenções, mas está tirando a vaga de uma pessoa que gostaria de estar, que aproveitaria aquela vaga, mas está no direito dele, ele ingressou, mas, tipo, saber utilizar essa política, saber utilizar, como que, assim, a gente tem que entender que é muito maior do que o que a gente faz, o nosso fazer, né? Sim. Gente, eu queria escutar mais vocês, como é que a gente faz? Eu vou ter que sair Fala um também, pouquinho eu aí. tenho aula da faculdade agora, então Eita, então tá bom. já vou despedir Agora já também. praticamente finalizou, né, professor? Que deu 6 horas. Oh, que Então pena. também fica muito grande a gravação. Professor, mas eu queria acabar com você falando justamente que a Aline falou que esse trabalho com certeza tem que ser publicado em uma revista, se possível internacional, para ter
esse Não, sucesso internacional. Eu achei dados muito importantes, que com certeza ele, tem que sair daqui, né? ele já está publicado, tá, gente? Esse aqui é um recorte da minha dissertação do mestrado. E aí eu tive que cortar várias coisas, né? Porque, assim, inclusive, as sugestões, que eram muitas, eu coloquei muitas sugestões, sabe? Inclusive, assim, grupos de apoio para justamente para esses temas, né? Vivência universitária, dificuldades com a aprendizagem, o que é que o ensino pode melhorar nessa questão do estudante que não tem o conhecimento básico da escola pública, o que é que a universidade pode fazer, né, assim, para superar essa dificuldade? Porque, é como eu coloquei naquela frase, a partir dessa realidade, a universidade tem dois caminhos, ou ignorar ou atuar. E aí eu estou promovendo a atuação, mas não depende só do psicólogo, né? É o nosso papel. Gente, brigadão, viu, gente? Obrigada a você. Apesar de não ter tanta gente aqui no momento, a discussão foi tão rica, né? Eu achei muito, muito interessante o que as professoras aqui todas colocaram, as psicólogas. Rapaz, que Foi, bom. sabe? Isalva quer falar? Não, só dizendo que valeu mesmo. As discussões foram riquíssimas. Obrigada. Oi, gente. Então, muito obrigado. gostaríamos também de agradecer, em nome do Congresso, a participação de todo mundo, no nome do colóquio, eu e o Vitor agradecemos pela participação de todos, pelo trabalho excelente do professor, pelas discussões que trouxeram. Com certeza a gente vai sair desse colóquio com uma outra visão até, contanto, pelo menos as mesas que eu assisti foram muito interessantes, cada uma melhor que a outra. E convidamos vocês, então, a assistirem depois aos vídeos que vão ser colocados no YouTube. Espero que você também nos mande o seu vídeo, professor, para a gente poder publicar. Vamos mandar sim. Muito obrigado, viu, gente? Um bom feriado para vocês. Espero Obrigada, participar de mais professor. eventos Tchau. do colóquio. E Tchau. até mais. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.